dele, por ele e para ele são todas as coisas. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu estou no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 19. Amém, pastor, Deus te guarde. Muito obrigado. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 19. Enquanto você folheia, eu quero ser grato a Deus, porque sem Deus eu não louvo, eu não prego, eu não faço. A Deus seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Minha gratidão à vida do pastor Marivaldo. Deus te guarde, Deus te proteja. Missionária Solange, Deus te abençoe, minha irmã, prazer estar aqui contigo. Ao evangelista Ronaldo, que fez o convite, Deus te guarde, meu amigo, obrigado, tá bom? Tenho um carinho enorme ao nosso pastor presidente, pastor Ronaldo. Deus te guarde, sou teu filho, e o que você precisar eu estou contigo, tá bom? Muito obrigado. Trago comigo a paz do Senhor de meu pastor Alex. Somos da Assembleia de Deus, Ministério de Belém, Campo de Amparo. Minha alegria maior está comigo, meu irmão missionário Lucas. Deus te guarde, filho, tá bom? A gente está junto, já te disse isso. E o meu grande companheiro Gabriel, tá? Ele vai estar circulando aí, mas ele não está disperso não. É que Deus usa essa juventude assim, né? Ele está fazendo essa parte aí. Deus te guarde, filho, te amo, tá bom? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 19. Se você achou, diz amém. Escrito estás: e eles se levantaram cedo pela manhã e adoraram diante do Senhor, e retornaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua esposa, e o Senhor se lembrou de Ana. E o Senhor se lembrou de Ana. Tome o seu assento, glorifique ao nome do Senhor. Olhe para mim, por bondade. Irmãos, se eu vier aqui e só elevar o tom da minha voz, ou só gritar, serei um animador de plateia. Animador de plateia eu não sou, sou um pregador da palavra de Deus. Por isso, de maneira proposital, eu irei fazer essa introdução um pouco mais longa, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós. Ninguém saiu de sua casa para ouvir uma pessoa simplesmente os animando. Escutaremos a palavra de Deus e aprenderemos algo sobre o texto. Não vim aqui para dizer nada que os irmãos não saibam, mas irei me estender na introdução, a fim de que possamos glorificar o Senhor de uma maneira racional, fazer aquilo que Paulo nos orientou, um culto racional. Então, olhe para mim, por gentileza, tenha paciência comigo nesses 8, 10 primeiros minutos, e eu tenho certeza que o Senhor falará conosco, amém? Irmãos, Josué, finalmente ele conquista a terra prometida, e após a morte do mesmo, vai iniciar um período, a qual a Bíblia chama de período dos juízes. Este período dos juízes, ele tem uma nomenclatura, a saber, o período teocrático ou a teocracia. A palavra teocracia, ela deriva-se de duas palavras: teo, que quer dizer Deus, e cracia, que quer dizer governo. Governo de Deus ou Deus governa. Este é o período dos juízes, que dura aproximadamente 300 anos. Dentro do período dos juízes, nós temos a história de Ruth, nós temos a história de Sansão, dentre outras histórias que são maravilhosas. Só que o primeiro livro do profeta Samuel, ele vai tratar o fim do período teocrático e o início do governo monarca. E o que é a monarquia? Vem do grego monarquia, com K e H, monos, que quer dizer um, e arqué, que quer dizer poder. Um só poder, ou agora, um que é responsável por governar, responsável por orientar, responsável por conduzir o povo de Deus, a saber, o primeiro monarca descrito na Bíblia Sagrada
é Saul. Porém, antes deste sistema se iniciar, antes desse sistema começar a operar, Deus vai precisar levantar alguém para que essa pessoa venha fazer valer ou dar início a este governo monarca. E quem é que faz isso? Olhe para mim. E quem é que faz isso? É Samuel. Samuel, ele é o responsável pela troca do sistema teocrático para o sistema monarca. É ele que vai ungir a Saul, é ele que vai ungir a Davi. Porém, antes disso acontecer, Deus precisava fazer um milagre. Antes disso acontecer, Deus precisava operar uma maravilha. Os livros de 1º e 2 Samuel cobrem um período de 135 anos de história. E na Vulgata Latina, a tradução da Bíblia para o latim, que foi realizada por Jerônimo, nessa mesma 1ª e 2 Samuel são chamados de 1º e 2 Reis, e 1ª Reis e 2 Reis são chamados de 3º e 4 Reis. Os judeus, a fim de homenagear Samuel, tamanha a importância dele na história, tamanha a importância dele para o povo judeu, vai então dar os primeiros livros de 1ª e 2 Samuel o nome do mesmo. Estes nomes só vão ser adquiridos no cânon judaico. A divisão veio com os tradutores da Septuaginta. A Septuaginta, quando ela vai sendo traduzida da Bíblia do hebraico para o grego, lá em Alexandria, na cidade egípcia, aí então surgirá o 1º e o 2º livro do profeta Samuel, a fim do povo homenagear este homem de Deus. O autor do 1º e do 2º livro do profeta Samuel é indefinido. Os teólogos, os historiadores, eles não têm consenso de quem foi que escreveu. Alguns dizem que foi Davi, outros dizem que foi Samuel, alguns dizem que foi Natã e alguns que foi Gade. Não há um consenso de quem escreveu. Eu não sei quem foi que escreveu, não posso afirmar para os irmãos quem são os autores dos livros, mas eu posso dizer quem foi que inspirou. Quem foi que inspirou foi o Deus forte, foi o conselheiro, foi o príncipe da paz, foi o Emanuel, foi o Deus conosco, foi o Deus que era, o que é e o que há de vir. Louvado seja o nome do Senhor. De maneira panorâmica, o livro do profeta Samuel vai tratar disso que eu falei para vocês, a transição do período teocrático para o período monarca. O primeiro capítulo do profeta Samuel está tratando que Israel está no meio de uma crise. Israel está passando por um déficit espiritual, a ponto da Bíblia dizer que não havia reis, e cada um fazia aquilo que achava melhor. Israel estava em déficit espiritual. Porém, neste período em que Israel não estava bem com Deus, existia uma moça, e esta moça não poderia gerar. A Bíblia dá testemunho de Ana, a nossa protagonista, dizendo que a mesma tinha a sua madre cerrada. E se Ana tinha a sua madre cerrada, ela não poderia gerar. Parece que eu vejo Deus tendo que levantar um profeta. Olhe para mim, não se disperse. Deus tendo que levantar um profeta, e se fosse eu, escolheria uma pessoa que já tinha gerado, e se fosse eu, escolheria uma pessoa que já tinha experiência em ser mãe. Só que Deus não trabalha da forma que nós trabalhamos. Deus, ele não vê da forma que eu e você vê. Deus vai olhar o lugar mais improvável para gerar Samuel, de um ventre estéril. Ana era a pessoa mais improvável para que Deus fizesse um milagre, mas é justamente Ana o lugar mais improvável de se gerar,
que Deus vai escolher, porque Deus escolhe os improváveis para fazer os seus milagres. Aonde ninguém achou que poderia gerar, Deus fez gerar. Aonde ninguém achou que sairia vida, Deus deu vida. Aonde ninguém acreditava que o milagre poderia sair, Deus fez que o milagre saísse. E quem sabe você está aqui hoje e nem mesmo você acredita em você, e nem mesmo você acredita na sua história, e nem mesmo você acredita na sua vida. Mas eu tenho uma notícia de Deus para você: Deus é especialista em contar com os improváveis. Aonde ninguém acredita, Ele acredita. Aonde não pode sair nada, Ele faz sair. Fica em paz, porque o Deus dos milagres está na casa. Ele não depende de pessoas, Ele não depende de lugares, Ele não depende de circunstâncias. Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer. Ana, aos olhos do povo, não poderia gerar, mas aos olhos do Eterno, oh meu Deus, ela estava apta a alcançar o seu milagre. Olha que interessante. A Bíblia diz que Deus cerrou a madre de Ana. Perceba que a madre de Ana não é uma doença imposta pelo inimigo. Perceba que o fato de Ana não poder gerar não é uma consequência de um trabalho de feitiço ou de um levante do inimigo. Sabe o que está acontecendo aqui? Foi Deus que cerrou a madre de Ana. E os historiadores dizem, missionário Lucas, que Ana passa cerca de 25 anos indo no templo. De ano em ano eles tinham que subir ao templo. Olhe para mim, por que eles tinham que subir ao templo? Existem 3 festas que os judeus eles são convocados, eles não são convidados, a saber, as festas de Pêssach, Shavuot e Sukkot, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. 3 vezes aos anos eles tinham que subir para entregar os seus sacrifícios perante ao Senhor. E perceba que Ana está com a madre do ventre cerrado, e durante 25 anos a oração de Ana era uma só, pastor: Deus me dá filhos, Deus me dá filhos, Deus me dá filhos. E ainda que o Senhor não a respondesse, ela continuava voltando para o templo: Deus me dá filhos, Deus me dá filhos. O Senhor não fazia e Ana voltava: Deus me dá filho. Sabe por quê? Porque Ana não adorava a Deus pelo que Ele fazia, mas sim pelo que Ele é. E o segredo está aqui: não adoramos a Deus pelo que Ele faz, mas sim pelo que Ele é. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se ela fechar, Ele continua sendo Deus. Se a doença te alcançar, Ele é Deus. Se a doença te deixar, Ele continua sendo Deus. Se a crise alcançar a tua empresa, Ele é Deus. Mas se ela fechar no azul, Ele continua sendo Deus. Não o adore pelo que Ele pode fazer, o adore pelo que Ele é. E o que Ele é? Ele é Deus forte, Ele é príncipe da paz, Ele é o leão de Judá, Ele é aquele que morreu, mas ao 3º dia. O rabachore becandalabasuri bicou, replachou de candarabasuri bicandahai. Está se pregando um evangelho triunfalista de que Deus tem que fazer, de que Deus tem que realizar. Deus não está ao nosso serviço. Aqui não é barganha. Nós viemos o adorar. O sacrifício maior já foi pago na cruz do Calvário. Deus não é refém nem meu, muito menos seu. Ele é Deus, Ele é eterno. 25 anos orando e Deus não respondia. Me lembro de Paulo.
a mim foi dado, que presente de grego, um espinho na carne. Perceba que Paulo ele não pediu, a ele foi dado. O versículo continua, o texto continua e ele diz: por 3 vezes orei. Sabe o que o espinho faz? O espinho te faz orar, meu Deus. Sabe por que essa prova? Porque tu se achegou mais a Deus. Se Deus tivesse respondido Ana no primeiro ano, será que ela tinha voltado os outros 24? O espinho é para te fazer ter intimidade com o Senhor. Por 3 vezes orei. Oh meu Deus do céu, o espinho te faz orar, a prova te faz buscar. Tu já percebeu que quando tu está no estreito tu é mais crente, quando tu está no estreito tu busca mais. Então ouvi, perceba, ele ouve a voz de Deus. Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Jesus está dando 2 características. Primeiro, a fraqueza é de Paulo, mas o poder é dele. Ele tem todo o poder. Esse espinho não é para te matar, essa prova não é para te derrubar, é Deus querendo ter intimidade contigo. Volte para o templo. Ô presença, ela é para te cantar na basura de cantar. É por isso que tu está nessa prova. Mateus capítulo 4 diz que o Espírito leva Jesus ao deserto. O deserto não é para te matar. O deserto é para te fazer ter intimidade com Deus. Oh meu Deus, Deus cerrou a madre Diana. Foi Deus. A gente gosta de pregar de um Deus que abre a porta, mas deixa eu te falar, Ele também fecha, Ele também limita, Ele também impede. Oh Deus de Israel, Deus me dá filhos, Deus me dá filhos. E perceba que naquele momento a Bíblia diz que ela tem consigo uma perseguidora, a saber, Penina. E o que me chama a atenção é que Ana está indo para o templo adorar ao Senhor, e Penina também está indo para o templo. Só que o texto destaca que Ana está indo levar ofertas ao Senhor, e Penina não está indo adorar a um Deus diferente de Ana. Penina está indo adorar ao mesmo Deus que Ana adorava. Penina estava indo cultuar ao mesmo Deus que Ana cultuava. Penina estava indo levar ofertas de louvores ao mesmo Deus que Penina ia. Só que tem uma diferença aqui. Qual é a diferença? Ana ia pedir um filho e levar ofertas ao Senhor, e Penina ia criticar. Ana ia adorar e Penina ia perseguir. Ana ia buscar a face do Senhor e Penina ia afrontar a serva de Deus. E se Deus nos separar em 2 classes nessa noite, quem somos nós? Somos Ana ou somos Penina? Viemos adorar a Deus ou viemos falar mal do pastor? Viemos adorar a Deus ou viemos criticar o trabalho? Viemos adorar a Deus ou falar mal da roupa do irmão? Ou falar mal da roupa da irmã? Ou fazer fofoca, rodinha, calúnia, difamação? Quem somos nós dentro do templo? Somos Ana ou somos Penina? O que te motiva a sair da tua casa? Tu veio adorar a Deus ou tu veio ficar de picuinha? Tu veio adorar a Deus ou tu veio ficar fazendo fofoca? Tu veio entregar a tua oferta ao Senhor ou tu veio falar mal do trabalho? O que te motiva a sair da tua casa? O que te faz sair da tua casa? Qual é o motivo de tu estar aqui no templo? Tu veio adorar ou tu veio perseguir? Tu veio adorar ou tu veio caluniar? Tu é espectador ou tu é adorador? Quem é tu dentro do templo? Tu é Ana ou tu é Penina? Oh meu Deus, glórias a Jesus, glórias a Jesus,
Deus é santo. Deus é santo. Deus é santo. E perceba que Ana está sendo perseguida. Perceba que Ana está sendo caluniada. Mas em nenhum momento nós vemos Ana respondendo Penina. Em nenhum momento nós vemos Ana descendo ao nível de Penina. Em nenhum momento nós vemos Ana dando ouvido às críticas de Penina. Sabe por quê? Porque quem tem propósito não perde tempo com fofoca. Quem tem motivo de vir ao templo não perde tempo com picuinha. Quem tem uma promessa e um milagre para buscar, não está nem aí para quem está falando, não está nem aí para quem está criticando. O meu alvo é o céu. Está chorando, vem para o templo. Está sendo perseguido, vem para o templo. Está sendo caluniado, vem para o templo. Porque mais cedo ou mais tarde, Deus vai mudar a tua história. Será que você pode levantar a mão para adorar? Vai encher essa casa de glória. O Deus que se lembrou de Ana está se lembrando de vocês. E Deus se lembrou da de Colinas Mococa. Será que você pode levantar a tua mão? Eu vou te dar 30 segundos. Eu vou deixar de pregar. 30 segundos de glória a Deus. Será que tu consegue o que... Pastor Ronaldo, com sua licença. Fique de pé, filha. Estique suas mãos e olhe para mim. Deus tem visto teus esforços. Deus tem visto o esforço que tu tem feito para vir para o templo. Deus, será que o Senhor não está me ouvindo? Deus, será que o Senhor não está me escutando? Pai, eu peço e não ouço resposta. Eu te clamo e não escuto a tua voz. Mas Deus está me dizendo nessa noite: e o Senhor se lembrou de você. Se prepare, deixe quem quiser falar de você que fale. O teu Samuel vai chegar, te diz o Senhor dos Exércitos. A igreja que pode adorar ao Deus que ainda responde, levanta a mão para adorar, vai. Isso ainda é uma Assembleia de Deus. Meu Deus, Ele ainda nos responde. Se cale. Você não tem que responder críticas. Não se iguale a Penina. Continue orando, continue buscando. Críticas você vai ter mesmo. Ser perseguido você vai ser mesmo. Seja bem-vindo ao Evangelho. Mas aí vai de você. Aonde está o teu foco? Está nas críticas ou no teu milagre? Está achando que o Evangelho é tapete vermelho e gente batendo palma para tu passar, rapaz? Evangelho é crítica, é labuta, é
perseguição, é fofoca, é calúnia, mas é só isso? Não. Ele nos prometeu dizendo: eu vou subir aos céus, mas deixarei com vós o Consolador. Ele está conosco. Espiritualiza, não perca o seu foco. Oh, meu Deus. Perceba aqui. Vou tomar a reta final, não vou cansar os irmãos. Perceba aqui. Eucana, o marido de Ana, vê ela chorando e fala para ela: Ana, não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Ela era incompreendida dentro de casa, nem o marido a compreendia. Sabe o que ela faz? Ela vai para o templo. Chega lá, o sacerdote Eli é como se fosse o pastor. Ele vê ela chorando e a Bíblia diz que a dor dela era tão grande que ela só mexia os lábios. Ele fala para ela: pastor, a parte de ti o vinho. Achou que ela estava bêbada. Ela era incompreendida dentro de casa e nem o seu próprio pastor a entendia. Meu Deus. Ana era sonhadora. Ana tinha um sonho, mas era incompreendida. Deixa eu falar com os sonhadores aqui agora. Deixa eu falar com você que tem um sonho e às vezes nem o teu esposo te entende, e às vezes nem a pessoa que dorme contigo compreende os teus sonhos. Te chama de lunático, te chama de maluco, e às vezes nem os teus próprios pastores conseguem te entender. Mas deixa eu te falar uma coisa: ainda que te falte apoio dentro da tua casa, e ainda que te falte apoio dentro da tua igreja, existe um Deus que não te deixa, existe um Deus que te escuta, existe um Deus que te ouve. E o texto diz: e o Senhor se lembrou de Ana. E o Senhor se lembrou de Ana. Talvez você está sendo incompreendido na tua casa, talvez você está sendo incompreendido no teu ministério. Deus está dizendo para você: e o Senhor se lembrou de você, e o Senhor está se lembrando de você. Fica tranquilo, porque Deus está vendo o teu choro. Continua vindo para o tempo que Deus vai te responder. Oh, meu Deus. Continua voltando. Enquanto Ele não te responde, volta, porque o Senhor vai se lembrar de você. Oh, meu Deus do céu. E o Senhor se lembrou de Ana. Ah, meu Deus, quem não poderia gerar, gerou. Quem não poderia ter filho, teve. No versículo 18 diz que ela volta para o seu caminho. O historiador diz que era como se ela estivesse voltando para o seu alojamento, o mesmo alojamento que ela orou 25 anos. Meu Deus. O mesmo cantinho que ela buscava a Deus e Deus não respondia, o mesmo cantinho que ela orava e não ouvia a voz de Deus. Foi lá naquele mesmo cantinho que o Senhor se lembrou dela. Vai ser naquela mesma pia que tu lava as louças em lágrimas que o Senhor vai se lembrar de você. Vai ser naquele mesmo banheiro que tu se esconde para chorar que o Senhor vai se lembrar de você. Vai ser no pé daquela cama que tu busca Ele de madrugada que Ele vai se lembrar de você. Vai ser naquele mesmo quarto que tu busca o teu Deus em lágrimas que Ele vai se lembrar de você. Continua voltando, continua orando, que o Senhor vai se lembrar de você. É lá naquele mesmo lugar. Fica de pé. Você, isso. Vai ser naquele mesmo lugar, naquele lugar que tu se esconde para chorar, naquele lugar que tu se esconde porque tu não quer incomodar ninguém. Você acha que as suas dores podem incomodar alguém, então tu resolve os problemas de todo mundo e as tuas
tuas dores ficam amarradas, ficam presas, mas me diz o Senhor dos Exércitos, vai ser no mesmo pé daquela cama que tu me busca, que eu vou te visitar, porque o Senhor está se lembrando de você. E fique em paz, a depressão não te mata, tu não vai depender de remédios, pode abrir aquela janela, porque elas estão te dando vida. A igreja que acredita, levanta a mão para adorar, vai, enche essa casa de glória. Fica de pé comigo, fica de pé comigo, espiritualiza. Você que é batizado no Espírito Santo, eu te convido a formar um coral de línguas estranhas, vai. Deus está se lembrando de vocês, Mococa. Deus está se lembrando de vocês. Vem cantar o mesmo louvor que você cantou. Feche os seus olhos. Meu Deus, Ele está na casa. Dê a mão para a pessoa que está do teu lado. Dê a mão para a pessoa que está do teu lado. Me ajude a pregar, diz para ela assim: o Senhor, muita boca, pouca voz, diga: o Senhor se lembrou de você, de você, de você. Oh, quem pode adorar? Eu finalizo aqui. O que é esterilidade segundo a medicina? Uma parede no colo do útero que impede a mulher de gerar. Ou seja, Ana tinha uma parede que impedia que o seu milagre fosse gerado. Só que a oração de Ana, meu Deus, quebrou a parede que impedia ela de gerar. Deus está quebrando paredes que te impedem de gerar nessa noite. A tua oração está destruindo as paredes que impedia o teu milagre de sair. E o nome Samuel, que significa Deus ouve. Oh, meu Deus, Deus ouviu o teu choro, Ana. Deus ouviu o teu clamor. Está derrubando paredes, e conte os dias que o teu milagre vai nascer. Diz o Senhor dos Exércitos. Quem pode levantar a mão para adorar? Oh, feche os olhos e cante. Feche os olhos e cante. Oh, glória. Todos juntos. Ai, Ele está na casa. Ai, Ele está na casa. Meu Deus, Ele está na casa. É só quem precisa. Isso aqui é para quem está desesperado. Deus está te respondendo.